No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para todo o povo de Deus que acompanha o Minuto da Unicidade. Hoje é dia 5 de junho de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. Só uma informação, amanhã está previsto um debate às 11 da manhã, ao vivo, na Rádio Musical FM, lá no programa do pastor César Cavalcante. E amanhã nós vamos falar sobre batismo. Este é o tema proposto para que nós pudéssemos amanhã falar um pouquinho sobre o batismo nas águas, né? Mas vamos ver o que nos aguarda, então, portanto, amanhã. Conto com as suas orações, com o seu apoio, né, e ajuda para que nós possamos, né, estar lá falando, expressando acerca do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele, não por eles. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No nosso português, o verbo é o que dá sentido, né, a uma frase, é o que, né, facilita, que dá ligação na mensagem, que explica, né, que dá sentido. Essa é a expressão para o verbo em português. Porém, no grego, nos originais, essa palavra escrita no original, verbo no original, significa logos. E sim, é verdade quando muito se fala da importância de nós conhecermos um pouco, né, o idioma. Quer dizer, devemos, né, conhecer o máximo possível, o melhor possível. Se puder falar, se puder, né, ler e escrever, é melhor ainda, é bom, que nos facilita a compreensão exata, né, da mensagem que teria passado os escritores, né, neotestamentários. Agora, a questão toda é que no original a palavra verbo significa logos. Então, quando a gente fala da importância de conhecer o original, por que estou falando isso para você que está nos acompanhando? Porque a palavra logos no original, dentro do grego mesmo, ali raiz, nada mais do que representa, né, a própria encarnação da divindade. Esse é o significado dessa palavra logos na sua raiz etimológica, né, na etimologia da palavra. Então, logos é algo muito forte dentro da cultura grega. Então, logos significa o que João está falando, Deus se fez carne. Porque quando ele diz o verbo era Deus, ou seja, o logos era Deus, e mais à frente, no verso 14, ele diz que o logos, que era Deus, né, e o verbo se fez carne, ou seja, e o logos se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como comparação, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Algumas traduções do grego diretamente vai dizer o Deus unigênito, né? Vai chamar Deus vai usar a expressão Deus unigênito lá no verso 18, né? Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse fez o conhecer. João foi o responsável, né, dos 4 evangelhos por apresentar de fato o Senhor Jesus divino, como Deus.
E o próprio João vai dizer, ele vai sintetizar. A gente precisa atentar para o que o próprio João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 20. E sabemos já que o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja que, com relação, e aí você vai entender o que eu estou falando aqui, essa é a interpretação do Espírito, a interpretação lógica de João capítulo 1, nessa questão do verbo, porque o tempo inteiro ele não usa plural aqui em João capítulo 1. Ele fala, ele estava no princípio, ele estava no princípio com Deus, ou seja, o Logos, né? O Deus, a palavra, né? O verbo estava com Deus, aquele que falava. Por isso, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu falo no nosso livro, fazendo uma leitura de João capítulo 1, eu mostro que João está fazendo uma ligação com o Gênesis. Se você pega aquela voz de Gênesis dizendo assim, ó, haja sol, quem falava? Haja lua. Quem criou os céus e a terra? Deus, Jeová. Como que ele criou todas as coisas? Falando, com a sua palavra, a sua boca falando, com o sopro da sua boca criando todas as coisas. Então a teologia ela mete os pés pelas mãos e diz assim, não, Jesus estava lá criando, ele que era a palavra. Como assim? Por um acaso o homem pode ser separado da sua palavra? Você é uma pessoa e sua palavra é outra? Isso é uma loucura, isso foge ao entendimento. Você é uma pessoa e sua palavra então é outra. Então você pode, vamos dizer assim, se isentar das suas palavras, você pode se tirar suas responsabilidades pelo que você tem dito. No último debate que eu participei com o Testemunha de Jeová, ele, por exemplo, pegou várias frases minhas, várias expressões que várias afirmações bíblicas que eu falei. E eu assumi, não disse, está dito e digo de novo. E tudo que eu falei está correto. Porque não tem como, na questão da palavra de Deus, você separar. Ah, mas Cristo é a palavra de Deus. Claro, é aquele que estava falando, aquela voz. Aquela voz, e eu digo no livro, criacionista, aquela voz que dava vida às coisas. Haja sol, haja luminar maior, haja luminar menor, haja isso, haja aquilo. Como que ali, aquela voz, como é que é? É um outro ser à parte de Deus? Então, quando o autor, o evangelista diz, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus. Quem falava era o próprio Deus. Ele está mostrando que aquela voz, que aquele que falava se materializou, ou seja, se fez carne. Se materializou não, se fez carne e habitou entre nós. E é por isso que ele vai apontar, vai sintetizar na primeira carta, no capítulo 5, verso 20, o Espírito Santo sabendo, né, das confusões que o ser humano gosta de dividir a divindade no máximo que puder, né, já deixou tudo amarradinho. Estava com Deus e o verbo era Deus. Deus se fez carne, né, lá em 1 João 5,20. Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos ficando por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Ore por nós, para que o Senhor nos dê a palavra da verdade. Que Deus nos capacite. Ah, pastor, mas batismo vai ser fácil, vai ser molezinha. Não é bem assim, não. O debate não é assim. Eles muito provavelmente sabem todos o que nós pregamos, sabem o que nós falamos, eles nos acompanham, ninguém vai para um debate desarmado. Tem muita coisinha aí que eles puxam, claro, não tem como respaldar na palavra, mas são sagazes, são astuciosos, então é preciso de
de cobertura espiritual sempre. Nunca pense que a palavra de Deus é fácil, é uma maravilha e que todo mundo recebe. Eles resistiram ao Senhor Jesus, não foi? Não resistiram à palavra dele, não resiste a gente também, né? Não resistiram a Paulo, né? Teve homens que resistiram firmemente a Paulo, aos apóstolos, a todos os profetas. Essa questão é muito importante, nós estarmos preparados para esse programa, acima de tudo com cobertura espiritual, para que o Senhor nos oriente, nos direcione, principalmente aos da fé que estarão ouvindo, aos que não são desse aprisco que ouvirão e se ajuntarão a nós. Pode ser a sua igreja, pode ser na sua denominação, pode congregar com você. Por isso que eu peço as suas orações. Deus abençoe, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.